muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Esta live é a parte 2. Tanto que esses testes foram feitos com o Christian e com o Daniel, que era o namorado, e eles passaram no teste. E ela não. Olha que loucura, hein? Mas eu vou explicar para vocês por que essas coisas precisam acontecer. Por que a Suzane tem que ter um traço de persuasão e não de psicopata? Porque é simples, porque senão as peças não se encaixam. Entendam. Eu vou explicar agora, talvez eu vou tentar deixar um pouco claro para vocês isso. Nós estamos falando de uma garota que aos 15 anos de idade conheceu um rapaz de 18. E esse rapaz fazia aeromodelismo em São Paulo. E eles acabaram se cruzando por acaso, porque Suzane levava o irmão dela para poder fazer aula de aeromodelismo. E lá, obviamente, que nasceu o amor, o maior problema da vida da Suzane, que chamava-se Daniel Cravinhos. A Suzane começou a escrever a desgraça da vida da família quando encontrou com esse rapaz. Por que eu digo isso? Porque a Suzane, até conhecê-lo, era uma pessoa extremamente educada, extremamente voltada para os estudos, fazia direito numa faculdade extremamente renomada em São Paulo, tinha suas amizades, vivia um mundo normal, até fazia artes marciais e vivia para o irmão praticamente. Por isso que o irmão sempre idolatrou a Suzane. O fato é que esse início de namoro aconteceu, foi uma paixão avassaladora, porque ela não tinha tido contato com ninguém, haja vista que a família sempre a colocou numa redoma, porque a família alemã, tradicionalmente, é uma família muito fechada, de poucos amigos, porque é tradição. É assim que acontece, são pessoas mais caladas e que vivem o mundo dela, mas é um mundo de extremo carinho em família. Isso eu tenho que ressaltar. Mas antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: eu não sou advogado de Suzane. Eu sou a pessoa que primo pelo direito e pela justiça. Mas eu preciso trazer para vocês algumas informações para vocês perceberem que, às vezes, a gente está colocando a cruz nas costas de quem não merecia levar. Embora eu concorde plenamente com o Raffner que o que a Suzane decidiu para a vida dela merecia sim um sacrifício gigantesco e uma pena para que ela nunca mais enxergasse como naturalidade o que aconteceu com os pais. Mas por que isso aconteceu? Doutor Marcos. Pois não. Então, me permita aqui só uma parte rapidamente, com relação ao que eu disse. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Pronto. Então, sobre a psicopatia, tá? Claro, eu sou leigo no assunto, mas quando eu disse que ela talvez possua um certo grau de psicopatia, né? Patia, a doutora Lia pode me corrigir se eu estiver errado, vem de patos, né? Grosso modo, doença, uma pessoa tem um tipo de desvio. Não quer dizer que a pessoa, por exemplo, nem todo assassino é psicopata. E nem todo psicopata é assassino. A pessoa pode ter um grau, é tipo o autismo. Tem pessoas que possuem autismo, por exemplo, o jogador Messi, ele tem um certo grau de autismo. A pessoa pode ter um certo grau de psicopatia, que, somado a outros fatores, pode levar a pessoa a praticar algo, né? Agora, pode ser de uma forma ou de um grau que não seja facilmente identificado. É preciso... mas quem sou eu, né? Tem os psicólogos aí, psiquiatras forenses, tal, que fizeram análise. Eu estou dizendo aqui como leigo, tá? Então, eu disse assim, não que a Suzane seja psicopata, mas que ela tem, talvez, foi o que eu disse. Claro que a partir do momento que eu vou ouvindo a doutora Lia, vou ouvindo o doutor Marcos, eu posso mudar aqui o meu posicionamento. Mas quando eu leigo, eu digo, ela possa ser que ela tenha um certo grau de psicopatia que, somado a outros fatores, a tenham levado a praticar o que praticou e se manter num posicionamento que aparentemente
não a fez, ela não se arrependeu, digamos assim, aparentemente, por algumas entrevistas que ela concedeu e tal, tá? Viu, Rafa? Mas na classificação médica, nessa classificação da saúde, da psicopatia, não é assim. Realmente é na linguagem leiga. Por quê? O psicopata, ele tem traços característicos. É que a gente fala como leigo, é psicopata, é uma psicopata, mas na verdade não é, poderia ser até uma sociopata. Mas o psicopata, tanto que eu fui estudar o caso da Suzane, porque eu também achava que ela era psicopata. E apesar de ter feito alguns cursos de psicologia, de terapia clínica, eu, como não conhecia exatamente o caso dela, nunca falei com ela, então vi pelos especialistas do que se tratava. Tanto que ninguém que conhece o caso, porque por 18 anos ela está sendo analisada, até hoje. Desde o crime até agora, 18 anos. E falaram, e não só um, né? Não passa só por um. Então, assim, que ela não é psicopata. Então, generalizar, eu sei o que você quer dizer. Você está generalizando como... Porque pata quer dizer doença, né? Psico, ela tem alguma doença psíquica, no caso. Se fosse assim, até ela nem estaria, de repente, onde ela está. Ela estaria no manicômio judiciário. Então, existem os graus... Oi? Meus queridos, essa questão do conceito de psicopatia, se a gente for entrar nessa seara, a gente vai ficar muito tempo nele. Porque esses conceitos, eles levam a gente a um estudo muito mais aprofundado. E de fato, houve várias análises. Quando a doutora fala que a Suzane até hoje está sendo estudada, eu fico até apavorado, porque eu falo, que ser humano diferenciado é esse que precisa ser estudado durante 18 anos? Não, para ter a liberdade. Ela é analisada para ter a liberdade. Porque eles já sabem quem ela é. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas no direito brasileiro são estudadas tal como a Suzane para que eles possam ter um benefício da progressão de regime? Eu posso dizer apenas a Suzane. Sabe por quê? Porque foi um crime que chocou muito, né? Matar os dois pais. A senhora sabe melhor do que eu que existem crimes muito mais chocantes, envolvendo inclusive crianças. Óbvio que o peso desse crime é gigantesco, mas os crimes envolvendo crianças são muito mais graves e nem por isso as pessoas são avaliadas como a Suzane foi. O fato é que a Suzane foi vendida para a mídia e a mídia até hoje ganha em cima dela. Eu não acredito nisso. Sabe o que eu acho? Que quem ganha nisso é ela. Ela continua sendo estrela, ela vai ganhar no livro, no livro não, porque é não autorizada. Ela entrou na justiça para ganhar direitos autorais do livro, inclusive. Ela entrou na justiça para barrar o livro. Sim, para barrar, não conseguiu, mas depois ela quis... Por causa da liberdade de expressão, mas a Suzane não vai ganhar nada com a publicação desse livro e nem com o filme. Não, mas ela tentou. Inclusive, para fornecer novas fotos. Existem na internet, quem procurar Alexandre Campbell vai ver ele falando para diversos programas sobre o livro, doutora, e também falando que ela queria o dinheiro. Né? Doutora, e também... Oi. Eu tô aqui para tentar revelar fatos que não são verdadeiros. Eu, por exemplo, tentei uma audiência com a Suzane von Richthofen lá em Tremembé. A minha audiência, ela recusou, porque ela nunca quis falar sobre a vida dela, não fosse para poder assegurar a própria integridade física. Hoje não existe Suzane brigando pelos seus direitos autorais em razão do que está sendo feito. Ela brigou... Mas ela não... Doutor, mas ela não negou para Gugu, né? Eu te explico por qual razão. Ela ganhou também, ela ganhou R$140 mil e máquinas de costura também. Então tudo ela oferece lucro. Você imagina se alguém que quer ter dinheiro, ganhar dinheiro, vai ganhar em máquina de costuras. Faz sentido? Não, 140 mil e mais as máquinas de costura. E outra coisa, entenda uma coisa, a partir do momento que ela entrou na herança, ela quis participar da herança, apesar que ela não conseguiu por indignação. Doutora, não é verdade. E seguro de vida, ela pediu o seguro de vida dos pais. Né? Será que se esses pais fossem pobres, ela mataria os pais?
Doutora, eu posso falar agora para a senhora ter consciência de que isso tudo que é colocado na mídia não se faz verdade. Não é mídia. É a verdade. Estão nos autos. Não existe isso nos autos e eu lhe provo. Eu tenho os autos na mão, eu concedo todo o processo para a senhora, e se a senhora levantar isso, a senhora tem toda a liberdade para trazer essa informação aqui no meu canal o dia e a hora que quiser. Eu tenho o processo... Então eu tenho que ver os autos, porque os peritos foram os peritos os peritos que revelaram tudo isso são os peritos que participaram, inclusive do júri, testemunhando, dando o seu depoimento de tudo que aconteceu. Então, se não estiver nos autos, então eles estão mentindo? Estão mentindo. E eu sou a pessoa que prova que eles estão mentindo. Isso não quer dizer que Suzane não é criminosa. São coisas completamente diferentes. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que a história contada pela mídia e por pessoas que participaram e viram que lá nem tudo era real, eles tiveram a necessidade de criar factoides para poder corroborar a informação. Se eu disser para a doutora que a Suzane nunca foi a júri acusada de mentora intelectual do crime, a senhora acha que eu estaria mentindo? Não, porque eu não tenho essa necessidade. Mas espera eu falar um pouquinho do acontecido e a gente volta para esse caso, tá bom? Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente precisa conceber a seguinte informação. Suzane von Richthofen conheceu o amor da vida dela aos 15 anos de idade. Ela passou a ter um namoro com esse rapaz de forma proibida, porque os pais não gostavam dele em razão dele ter uma vida social menos abastada do que a deles. Então, esse histórico social não permitia que o pai, que era extremamente rígido, deixasse ela continuar com esse namoro. Isso causou um transtorno enorme em família, a ponto de a Suzana passar a apanhar, às vezes, na frente de convidados na casa, justamente por ter sido pega, fugindo de casa para poder encontrar um namorado. E quando ela o fazia, ela encontrava o que na casa desse rapaz? A relação de carinho e afeto que ela sempre buscou. E eu estou falando para vocês de uma garota de 15 anos de idade que passou por essa circunstância dos 15 aos 18 anos, sofrendo, digamos assim, a proibição dos pais. E nesse período de 3 anos praticamente, quando veio a acontecer o crime, quando ela estava com 18 anos, pasmem vocês, quem era o rapaz que dizia para ela todo santo dia que se os pais dela não estivessem vivos, eles viveriam em paz, eles viveriam o amor da vida deles. E geralmente, os pais que não eram tão assim, faziam as suas viagens para a Alemanha, suas viagens internacionais, e deixavam os filhos menores na casa. Muitas vezes, assim, quando muito, avaliado pela tia que morava em São Paulo também. Nesses períodos em que eles ficavam sozinhos, eles davam festa para os amigos lá. E o senhor Daniel Cravinhos, a todo momento, ficava olhando para o céu. Isso não sou eu quem crio, tá? Isso eu provo para vocês nos testemunhos e nos documentos que existem nos autos. Inclusive de testemunhas da Suzane e testemunhas dos próprios Cravinhos, que diziam que ele falava o seguinte: olha aquele avião no céu, se o avião caísse, se seus pais morressem, olha a vida que a gente ia ter. Ele apresentou a droga para a Suzane e apresentou a droga para o irmão, para o Andreas. Ele deu uma arma para o Andreas. Ele foi um cara que, no período em que eles estavam nesse romance, dizia para a Suzane a todo momento que existia um espírito negrão que baixava nele e que aparecia para ele e que dizia que ele ia morrer. Se ele não morresse, quem teria que morrer eram os pais de Suzane. E que, portanto, a Suzane estaria numa encruzilhada da vida dela. Isso foi sendo feito paulatinamente durante 3 anos. Doutor Marcos, o senhor está falando a fala da Suzane. Agora, a fala do Daniel é totalmente contrária. Ele diz que quem dizia, olha esse avião, se os meus pais estivessem lá em cima e esse avião explodisse, olha que beleza, a gente estaria bem cheio da grana. Ela fala essa frase, cheio da grana. Doutora, e isso aparece até no trailer do filme. Doutora, tá? Então, assim, estão nos autos também.
Não, eu te falo com toda a tranquilidade de um advogado que acompanhou, inclusive nos bastidores, o julgamento da Suzane von Richthofen. Eu sou o cara que ficou 5 dias acompanhando o julgamento. Na verdade, não o julgamento, o circo, que foi montado no dia e terminou no 5º dia. Eu falo para a senhora com a propriedade de quem tem o processo nas mãos. Eu lhe digo, quem dizia isso para a Suzane von Richthofen, e óbvio que para o filme não é legal isso acontecer, foi o Daniel Cravinhos. E não foi uma, foram inúmeras vezes. Mas onde eu quero chegar com isso? Lembrando, não estou querendo justificar que Suzane deveria ter permitido o que fizeram com os pais. Muito pelo contrário. Ela deveria pagar e pagar caro por isso. Mas eu estou querendo deixar claro aqui que o fato de vender essas informações falsas permite que vocês criem a ideia de que Suzane é um monstro. E Suzane era uma garota de 15 anos de idade que chegou aos 18 anos de idade tendo que tomar uma decisão da vida dela de que, qual era a decisão? Eu fico com o meu namorado, que eu amo e que me dá o carinho quando eu preciso, e não só ele, mas a família toda dele, ou eu permito que eles matem o meu pai para eu poder viver esse amor com ele e tocar minha vida. Sabe por que eu faço essa colocação, doutora Lia? E aí eu chamo o Hafner para uma reflexão, que ele disse exatamente isso. O que levou Suzane a permitir a morte dos pais? Eu lhe pergunto, doutora, a senhora sabe se por acaso existe comprovação de algum dinheiro da família fora do Brasil? Não, eu não sei se existe fora do Brasil. Eu sei que o Manfred, ele estava sendo investigado por um desvio de dinheiro muito alto, que eram 6 ou 8 milhões da Dersa. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, a Suzane, quando fez 18 anos, os pais levaram ela até o banco para abrir uma conta corrente. Isso é claro que não está nos autos, porque já é uma questão patrimonial, pública, que não tem nada a ver com o crime. Mas, enfim, a Suzane... foi depositado na conta da Suzane esses 6 ou 8 milhões que não se sabe de onde veio. Doutora, e com certeza a Suzane sabia desse saldo. Doutora, pelo amor de Deus, eu preciso te interromper, porque esse tipo de informação não pode jamais ser passado a público, porque isso não existe. Isso é fato. Isso é o que o doutor fala, eu não ouvi uma pessoa só. Eu ouvi várias pessoas, por exemplo, como o doutor está falando, que isso aconteceu inúmeras vezes, do Daniel dizer isso para ela, olha, se seus pais não existissem e tudo mais. Veja, é a palavra dela nos autos. Ela pode mentir quanto quiser, né? Ninguém é obrigado a fazer prova, como diz o Código de Processo Penal, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É claro que ela vai dizer isso, assim como o Daniel, nos 6 dias lá de júri, o Daniel falou a parte dele, que ele jogou na Suzane e a Suzane jogou nele. Isso aí é óbvio que sempre acontece, ninguém nunca praticou crime nenhum, né? Quem está na cadeia é todo mundo inocente. Doutora, não aconteceu isso, e eu vou só deixar claro uma coisa. Qualquer depósito em conta da Suzane é facilmente comprovado pelo Ministério Público. Basta o Ministério Público oficiar os bancos e ele demonstra que esse dinheiro caiu na conta dela. Ou seja, isso é muito fácil de ser provado, mas ninguém, em nenhum lugar, a senhora vai ver a comprovação de qualquer dinheiro na conta da Suzane ou qualquer um da família dela. É mentira, e é mentira deslavada. Mas me permita continuar o raciocínio, porque a partir dele a gente vai falar das provas do crime. E aí eu vou dizer para a senhora que isso tudo é mentira. E eu provo com o maior prazer do mundo. Sabe por quê? Porque não é real isso que as pessoas vendem. Mas eu vou continuar naquele raciocínio de que a Suzane só permitiu que o namorado fizesse o que fez aos 18 anos de idade. Enquanto isso, ela passou todas as agrúrias possíveis de uma garota de 15 aos 18. Eu posso chamar vocês a uma reflexão do que uma garota de 15 anos, apaixonada, é capaz de fazer. Mas vamos lá. Se nós pensarmos que a Suzane é uma pessoa extremamente persuasiva, a gente vai estar criando a ideia de que a Suzane, dos 15 anos aos 18, criou na cabeça do Daniel, o namorado dela, a ideia de que ele era um assassino.
Se não criou, ela poderia ter dito para ele o seguinte: meu amor, como eu te amo, vamos matar meu pai porque ele não morre quando ele vai viajar de avião. Mas se ele morrer, nós vamos ficar com o dinheiro todo da família. Peraí, o Daniel poderia virar para ela e falar o seguinte: mas peraí, tudo bem que você tem essa sua ideia, eu te acho louca, eu não vou cometer crime algum. Se você tem dinheiro, como todo mundo diz, porque eu sempre ganhei de você carro, ganhei presentes, ganhei tudo. Se você tem esse dinheiro, vamos contratar um assassino e ele vai lá e faz o serviço. Pode ser, Suzane? Sim. Por quê? Porque o efeito seria o mesmo. Mas não, olha o que acontece. O senhor Daniel convence o irmão, que era um drogado, mexia com tráfico de drogas, convence o irmão de que ele poderia ganhar uma nota se ele fosse com ele matar os pais de Suzane. Não bastasse, a senhora mesmo introduziu e disse que ele foi capaz de construir as próprias marretas que arrebentaram a cabeça dos pais de Suzane. Ele não foi capaz de comprar ou fazer um pau, ele produziu. Mas, doutor, o que eu falei também, que eles devem assistir muito CSI, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil também acontece também contrário. E veja bem, eles não usaram armas, eles poderiam ter comprado armas, eles iam envolver outras pessoas, eles iam envolver lojas, eles iam ver, de repente, cartão de crédito da Suzane sendo comprado em, por exemplo, um taco de beisebol, num lugar de esporte, entendeu? Então, eles procuraram fazer de maneira rudimentar para não ter, para fechar todas as lacunas, para que eles não fossem revelados. Mas, doutora, me permite só fazer um parênteses. Eu não estou falando nem de como eles iam fazer. O que eu estou querendo dizer é que se o Daniel não fosse um criminoso, quanto mais, e ele sim um psicopata, ele não teria aceito. Doutor, mas veja, mas se Suzane também poderia dizer: não, meu amor, meus pais não. Eu amo meus pais, vamos sumir. Ela permitiu. Tá. Eu vou chegar nesse ponto. Ela também. Esse foi o start. Sabe o start que o Hafner falou? O start da Suzane foi que talvez ela nunca fosse uma assassina, mas no meio do caminho ela encontrou uma pessoa que deu esse start nela. Então, não estou dizendo que o Daniel foi bonzinho, porque uma pessoa boazinha não pega um taco e bate na cabeça do ser humano, de forma mesmo que odeie. Mas curiosamente... Mas ela poderia não ter permitido nada. Mas curiosamente, o Daniel é um coadjuvante. A pergunta que eu lhe faço, doutor, e na verdade a minha reflexão de tudo que eu vi é: será que não é mais fácil uma garota de 18 anos sendo proibida a ter o amor da vida dela, se convencer de que ficar com o amor dela é o melhor para a vida dela e aí permitir um assassinato, algo que não é normal, concorde, por isso ela deve pagar? Ou é mais fácil uma garota frágil de 15 aos 18 anos convencer o namorado a convencer o irmão a se tornar assassino? Mas eu vou continuar. Quer a resposta já? Quer a resposta? Não, segura essa daí pra mim, por gentileza. Tá, vou segurar e tá aqui, ó, na pauta. Beleza, mas só para eu fazer um desfecho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as pessoas não compreendem muitos detalhes que existem dentro desse processo e fica muito fácil alegar que Suzane é uma criminosa absurda. Por quê? Porque quem foram mortos foram os pais. Mas, curiosamente... qualquer pessoa que você encontra na rua fala assim: a menina que matou os pais. Lembre-se, quem matou os pais de Suzane chama-se Christian e Daniel Cravinhos. Suzane foi ela só não colocou as mãos. Ela só não usou as mãos. A Suzane foi uma... E quando ela não usa as mãos e apenas abre uma porta, ela é partícipe de um crime. Ela só pode ser coatora quando ela está diretamente ligada a um fato, como aconteceu, mas aí a gente entra naquilo que a senhora falou, tá? A gente entra justamente no quê? Naquilo que foi a reprodução do crime. Foi feito, e quando as pessoas vendem a ideia de que Suzane não chorava, fica nítido na gravação que a Suzane chorava contumaz, de forma absurdamente contumaz. Doutor, agora, essa ideia de que Suzane é fria, doutora, tudo que eu estou falando... Eu não estou criando, tá? Tudo que eu mas eu preciso falar uma coisinha. Eu preciso falar só duas coisas. Primeiro,
ninguém que está nos vendo e ouvindo não impediria, depois de 3 anos de namoro permitidos, não impediria que a filha continuasse a namorar a uma pessoa que fornecesse drogas a ela. Primeiro. Segundo, olha só, no dia da morte dos pais, seguidos 3 dias após o enterro dos pais, foi aniversário de 19 anos de Suzane. Ela deu uma festa de arromba na casa, onde ela permitiu que matasse os pais. Espera um pouquinho. Bom, tem até depoimentos de vizinho e tudo. Outra coisa, dentro da delegacia, quando eles ainda não tinham sido revelados autores desse crime hediondo, eles davam beijinhos um no outro, eles sorriam. Não teve 1 minuto onde Suzana chorava desesperada porque os pais tinham morrido. Ela simplesmente foi até lá e eles trocavam carícias. E sabe, isso aconteceu na vida real com uma pessoa que eu conheço, que um casal, a filha permitiu que o rapaz matasse a mãe. Depois eu conto quem é, ou em outra oportunidade, que é o tal do Hudson, aquele médico famoso de Campinas, que envenenou a família toda, tá? Ele namorou uma prima minha e essa tia minha morreu assim, e no velório eles se acariciavam. Então, e naquela época era óbvio que eu percebi. Então, veja bem, eles se beijavam na delegacia e tudo mais. Então, como não é fria? Ela não é fria? Ela só chorava quando fosse alegria ou tristeza com ela. Doutora, algum dia a senhora viu alguma filmagem da Suzane trocando carícias com o Daniel em algum lugar? A senhora viu alguma fotografia? A senhora viu algo... Não, a delegacia. Olha, então espera um pouquinho. Olha, então vamos lá. Nós somos profissionais do direito. Então a polícia está mentindo, o perito está mentindo, os autos estão mentindo. Todo mundo está mentindo, doutor. E os testes? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Agora sou eu que vou fazer uma perguntinha. Eu quero saber, Suzane pegou 39 anos e 6 meses de pena. O Daniel Cravinhos pegou... Cristian, vamos esquecer agora. Daniel Cravinhos pegou exatamente a mesma pena, 39 anos e meio de cadeia. Eu quero que o senhor me responda por que o Daniel Cravinhos está na rua, no aberto, e a Suzane está no semiaberto? Fácil. É a pergunta que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Por que a Suzane... Eu tenho a resposta. Não, a Suzane hoje representa, sabe o quê? A qualidade do judiciário e do Ministério Público brasileiro. Estava em jogo ali não a Suzane em si, mas 2 instituições extremamente importantes para o país. A Suzane hoje, presa, representa a qualidade da justiça brasileira. Ela solta é a vergonha da justiça brasileira. Não, que matou a Paulada? Que matou a Paulada do Daniel, não? Eu te digo, o Daniel também não representaria, porque eu tenho certeza que todo mundo queria os 3 na cadeia ainda. Por que o Daniel saiu? A gente faz parte de um sistema processual penal que ele funciona. As pessoas pagam o seu crime do jeito que pagaram e elas são soltas, não porque alguém tem vontade ou não tem vontade, é porque o sistema processual, a senhora sabe disso, ele permite que as pessoas progridam de pena e assim elas saem. Isso daí é natural, é o curso natural do processo. Tá, mas por que a Suzane também não está no regime aberto igual o Daniel? Eu vou responder, eu vou responder para a senhora porque a Suzane... Tem resposta oficial disso. Claro, mas isso é muito básico. É muito básico. Sabe por quê? Eu explico para a senhora. A Suzane foi colocada dentro de uma sistemática para poder decidir que os pais, que o namorado era mais importante que os pais. E aí está o erro dela, que foi quando ela na encruzilhada, ela optou pelo namorado, ao invés de falar assim, você eu não quero para minha vida. Mas a relação de sentimento dela estava tão profunda que eu acredito que o amor que ela tinha por ele fez com que ela se cegasse diante de uma realidade tão fatídica. E eu digo para a senhora, a Suzane, só concluir essa informação. A Suzane, doutora, ela depois do crime, ela não tinha mais como não fazer o papel que foi colocado a ela. Ela tinha que tentar convencer as pessoas porque é uma questão de sobrevivência. Mas se a senhora pegar os primeiros depoimentos da Suzane,
e aí eu vou ter o prazer de entregar para a senhora lê e relê à vontade, a senhora vai ver que a Suzane não consegue mentir para os delegados, para as pessoas que vão lá tirar o testemunho dela. A partir daí ela começa a ser chorosa. Desculpa, Hafner, eu preciso falar uma coisa. Veja bem, a Suzane é tão bobinha, tão inocente, que quando ela entrou, só um minutinho, no presídio de Tremembé, que é de segurança máxima, lá onde está a Nardoni, a Matsunaga, né, Elisa Matsunaga, ela ia morrer. Fizeram uma rebelião justamente porque tinham marcado a data da morte dela. Ela conseguiu convencer... Só um minutinho, pera lá. Não, então é mentira que ela se aproximou de Sandrão, que é uma homossexual, que matou um jovem, que sequestrou e matou um jovem. Ela era a maior respeitada dentro de Tremembé, que é o presídio feminino, acho que o de segurança máxima do Brasil, acho que é o mais famoso, que tem mais essas... Aquilo ali é um resort, doutora. Não, só um minutinho. Não, tudo bem. Mas veja bem, ela apareceu na entrevista com o Gugu, vocês podem procurar aí, no YouTube tem, ela e o Gugu, e a Sandrão participou dessa entrevista. Elas se casaram através de um contrato de união estável. Todo mundo fazia, Suzane era paparicada, Suzane jamais deixou de morrer, ela se aproximou, ela seduziu, ela manipulou o Sandrão a ponto dela se tornar a chefe no lugar da Sandrão. É uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, ela seduziu um promotor de justiça de Ribeirão Preto. Todo mundo lembra disso. Inclusive, ele foi estudado, teve um problema seríssimo no Ministério Público. Então, o poder de convencimento, sim, ela pode ter convencido até o Christian. Pode ser que foi ela quem chegou no Christian. Eu não duvido disso. Porque o que está nos autos, o que ela fala, o que sai da boca dela, para mim, não serve para nada. Porque ela mente. Quando o Gugu faz a entrevista com ela não derruba. Ela vê a foto de quando ela fez 18 anos que eles iam sair para jantar. Ela não chorou, ela não esboçou um sentimento. E esses que fazem a leitura não verbal, todos eles disseram a mesma coisa. Cínica, manipuladora, assassina. Acredito sim. Acredito que Daniel, ele tinha a veia assassina. Mas quem deu o start em tudo isso foi o encontro dos dois. Encontro de duas almas negras, sabe? Duas almas das trevas. Acredito nisso. E que ela sim é manipuladora. Ela com o jeitinho, o jeito de falar, todos dizendo a mesma coisa. Gugu disse a mesma coisa. Dr. Guido Palomba, que é um dos grandes aí psiquiatras e terapeutas, né? Aí, outro também, tem na internet um vasto material que não é possível que todo mundo está mentindo. 99% está mentindo e 1% que representa a Suzane está falando a verdade. Doutora, Deixa eu só fazer uma correção. A mulher, olha, só para deixar claro, eu não defendo o extremamente renomado em São Paulo, tinha suas amizades, vivia um mundo normal, até fazia artes marciais e vivia por irmão praticamente. Por isso que o irmão sempre idolatrou a Suzane. O fato é que esse início de namoro... Escrevi e tenho até indicado, e vou continuar. Simplesmente ilustra o que de fato aconteceu, mas será que essa psicopatia não estava do lado oposto? E essa psicopatia foi aflorada justamente no momento em que se dá várias porretadas de um porrete feito pela mesma pessoa na cabeça do pai da namorada? Marcos. Oi. Então, isso aí também eu vou fundamentar, tá? Primeiro, viu, Hafner, eu gostaria só de dizer que os psiquiatras, psicólogos e que analisaram Suzane não encontraram nela psicopatia. Então, as pessoas generalizam falando, é psicopata. Mas ela não tem a personalidade psicopata. Ela tem, sim, a personalidade narcisista, né, que é aquela que se ama. Ela é dominadora,
ela é sedutora. Quando a gente fala sedutora, a gente não está partindo para a parte íntima, mas sim, ela convence, ela tem um poder de convencimento, e isso eu quero falar depois, inclusive dentro da cadeia, porque quando ela entrou na cadeia, depois que ela saiu do tribunal do júri, tá, ela saiu viva de lá. Quando ela entrou na cadeia, ela sabia que ela ia morrer, porque é o tipo de crime como pedofilia, estupro, matar filhos, matar pais, dificilmente as pessoas ficam vivas. Então, ela teve uma pena de morte, que ela já foi, uma das chefes lá anunciou para ela que ela ia morrer, e ela conseguiu dar a volta por cima, casar com o Sandrão, né, que era a chefe, e depois se tornar a chefe. Mas isso a gente vai falar oportunamente. E, então, ela não teve os traços de psicopata. Tanto que o autor do livro aí que a gente vai falar aí, que é o Ulysses Campbell, que é um jornalista, ele colocou como tema do livro assassina e manipuladora. E depois também vou falar, porque eu fiz uma consulta do livro, dele, tudo o que aconteceu, e vou falar essa parte do perfil. Bom, mas assim, só para dizer que ela não foi diagnosticada, e nem agora, porque ela já fez 2 pedidos para sair para o aberto. Primeiro ela fez para o semiaberto, quando ela não estava no semiaberto. Ela não conseguiu, e eu vou também dizer por quê. E para o aberto ela também não conseguiu, e eu vou dizer por quê. Tá bom? Doutora, a Suzane está no semiaberto. Sim, está. Mas ela quer o aberto agora, né? Conseguiu. E ela conseguiu pelo prazo legal. Dentro da lei não tem como. Objetivo, precisa existir. Mas eu entendi o que a doutora falou, eu compreendi, mas ela está... Depois eu vou falar de um teste que eles fazem, que eles sabem se a pessoa tem traços psicopatas ou não. Tanto que esses testes foram feitos com o Christian e com o Daniel, que era o namorado, e eles passaram no teste. E ela não. Olha que loucura, hein? Mas eu vou explicar para vocês por que essas coisas precisam acontecer. Por que a Suzane tem que ter um traço de persuasão e não de psicopata? Porque é simples, porque senão as peças não se encaixam. Entendam. Eu vou explicar agora, talvez eu vou tentar deixar um pouco claro para vocês isso. Nós estamos falando de uma garota que aos 15 anos de idade conheceu um rapaz de 18. E esse rapaz fazia aeromodelismo em São Paulo, e eles acabaram se cruzando por acaso, porque Suzane levava o irmão dela para poder fazer aula de aeromodelismo, e lá, obviamente, que nasceu o amor, o maior problema da vida da Suzane, que chamava-se Daniel Cravinhos. A Suzane começou a escrever a desgraça da vida da família quando encontrou com esse rapaz. Por que eu digo isso? Porque a Suzane, até conhecê-lo, era uma pessoa extremamente educada, extremamente voltada para os estudos, fazia direito numa faculdade extremamente renomada em São Paulo, tinha suas amizades, vivia um mundo normal, até fazia artes marciais e vivia para o irmão praticamente. Por isso que o irmão sempre idolatrou a Suzane. O fato é que esse início de namoro aconteceu, foi uma paixão avassaladora, porque ela não tinha tido contato com ninguém, haja vista que a família sempre a colocou numa redoma, porque a família alemã, tradicionalmente, é uma família muito, muito fechada, de poucos amigos, porque é a tradição. É assim que acontece, são pessoas mais caladas e que vivem o mundo dela, mas é um mundo de extremo carinho em família. Isso eu tenho que ressaltar. Mas antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: eu não sou o advogado Suzane. Eu sou a pessoa que primo pelo direito e pela justiça. Mas eu preciso trazer para vocês algumas informações para vocês perceberem que, às vezes, a gente está colocando a cruz nas costas de quem não merecia levar. Embora eu concorde plenamente com o Hafner que o que a Suzane decidiu para a vida dela merecia, sim, um sacrifício gigantesco e uma pena para que ela nunca mais enxergasse como naturalidade o que aconteceu com os pais. Mas por que isso aconteceu? Doutor Marcos. Pois não. Então, me permita aqui só uma parte rapidamente, com relação ao que eu disse. Está me ouvindo?
Tô te ouvindo, pode falar. Pronto. Então, sobre a psicopatia, tá? Claro, eu sou leigo no assunto, mas quando eu disse que ela talvez possua um certo grau de psicopatia, né? Patia, a doutora Lia pode me corrigir se eu estiver errado, vem de patos, né? Grosso modo, doença, uma pessoa tem um tipo de desvio. Não quer dizer que a pessoa, por exemplo, nem todo assassino é psicopata. E nem todo psicopata é assassino. A pessoa pode ter um grau, é tipo o autismo. Tem pessoas que possuem autismo, por exemplo, o jogador Messi, ele tem um certo grau de autismo. A pessoa pode ter um certo grau de psicopatia, que, somado a outros fatores, pode levar a pessoa a praticar algo, né? Agora, pode ser de uma forma ou de um grau que não seja facilmente identificado. É preciso... mas quem sou eu, né? Tem os psicólogos aí, psiquiatras forenses, tal, que fizeram análise. Eu estou dizendo aqui como leigo, tá? Então, eu disse assim, não que a Suzane seja psicopata, mas que ela tem, talvez, foi o que eu disse. Claro que a partir do momento que eu vou ouvindo a doutora Lia, vou ouvindo o doutor Marcos, eu posso mudar aqui o meu posicionamento. Mas quando eu leigo, eu digo, ela possa ser que ela tenha um certo grau de psicopatia que, somado a outros fatores, a tenham levado a praticar o que praticou e se manter num posicionamento que aparentemente não a fez, ela não se arrependeu, digamos assim, aparentemente, por algumas entrevistas que ela concedeu e tal, tá? Viu, Rafa? Mas na classificação médica, nessa classificação da saúde, da psicopatia, não é assim. Realmente é na linguagem leiga. Por quê? O psicopata, ele tem traços característicos. É que a gente fala como leigo, é psicopata, é uma psicopata, mas na verdade não é, poderia ser até uma sociopata. Mas o psicopata, tanto que eu fui estudar o caso da Suzane, porque eu também achava que ela era psicopata. E apesar de ter feito alguns cursos de psicologia, de terapia clínica, eu, como não conhecia exatamente o caso dela, nunca falei com ela, então vi pelos especialistas do que se tratava. Tanto que ninguém que conhece o caso, porque por 18 anos ela está sendo analisada, até hoje. Desde o crime até agora, 18 anos. E falaram, e não só um, né? Não passa só por um. Então, assim, que ela não é psicopata. Então, generalizar, eu sei o que você quer dizer. Você está generalizando como... Porque pata quer dizer doença, né? Psico, ela tem alguma doença psíquica, no caso. Se fosse assim, até ela nem estaria, de repente, onde ela está. Ela estaria no manicômio judiciário. Então, existem os graus... Oi? Meus queridos, essa questão do conceito de psicopatia, se a gente for entrar nessa seara, a gente vai ficar muito tempo nele. Porque esses conceitos, eles levam a gente a um estudo muito mais aprofundado. E de fato, houve várias análises. Quando a doutora fala que a Suzane até hoje está sendo estudada, eu fico até apavorado, porque eu falo, que ser humano diferenciado é esse que precisa ser estudado durante 18 anos? Não, para ter a liberdade. Ela é analisada para ter a liberdade. Porque eles já sabem quem ela é. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas no direito brasileiro são estudadas tal como a Suzane para que eles possam ter um benefício da progressão de regime? Eu posso dizer apenas a Suzane. Sabe por quê? Porque foi um crime que chocou muito, né? Matar os dois pais. A senhora sabe melhor do que eu que existem crimes muito mais chocantes, envolvendo inclusive crianças. Óbvio que o peso desse crime é gigantesco, mas os crimes envolvendo crianças são muito mais graves e nem por isso as pessoas são avaliadas como a Suzane foi. O fato é que a Suzane foi vendida para a mídia e a mídia até hoje ganha em cima dela. Eu não acredito nisso. Sabe o que eu acho? Que quem ganha nisso é ela. Ela continua sendo estrela, ela vai ganhar no livro, no livro não, porque é não autorizada. Ela entrou na justiça para ganhar direitos autorais do livro, inclusive. Ela entrou na justiça para barrar o livro. Sim, para barrar, não conseguiu.
Não conseguiu, mas depois ela quis. Por causa da liberdade de expressão, mas a Suzane não vai ganhar nada com a publicação desse livro e nem com o filme. Não, mas ela tentou. Mas ela tentou, inclusive, para fornecer novas fotos. Existem na internet, quem procurar Alexandre Campbell vai ver ele falando para diversos programas sobre o livro, doutora, e também falando que ela queria o dinheiro, né? Doutora, e também. Oi. Eu tô aqui para tentar revelar fatos que não são verdadeiros. Eu, por exemplo, tentei uma audiência para a Suzane von Richthofen lá em Tremembé. A minha audiência, ela recusou, porque ela nunca quis falar sobre a vida dela, não fosse para poder assegurar a própria integridade física. Hoje não existe Suzane brigando pelos seus direitos autorais em razão do que está sendo feito. Ela brigou... Mas ela não, doutor, mas ela não negou para a Gugu, né? Eu te explico por qual razão. Ela ganhou também, ela ganhou 140 mil reais e máquinas de costura também. Então, tudo ela oferece lucro. Você imagina se alguém que quer ter dinheiro, ganhar dinheiro, vai ganhar em máquina de costuras. Faz sentido? Não, 140 mil e mais as máquinas de costura. E outra coisa, entenda uma coisa, a partir do momento que ela entrou na herança, ela quis participar da herança, apesar que ela não conseguiu por indignação. Doutora, não é verdade. E seguro de vida, ela pediu o seguro de vida dos pais. Né? Será que se esses pais fossem pobres, ela mataria os pais? Doutora, eu posso falar agora para a senhora ter consciência de que isso tudo que é colocado na mídia não se faz verdade. Não, não é mídia. É a verdade. Estão nos autos. Não existe isso nos autos e eu lhe provo. Eu tenho os autos na mão, eu concedo todo o processo para a senhora, e se a senhora levantar isso, a senhora tem toda a liberdade para trazer essa informação aqui no meu canal o dia e a hora que quiser. Eu tenho o processo... Então eu tenho que ver os autos, porque os peritos foram os peritos os peritos que revelaram tudo isso, são os peritos que participaram, inclusive do júri, testemunhando, dando o seu depoimento de tudo que aconteceu. Então, se não estiver nos autos, então estão mentindo? Estão mentindo. E eu sou a pessoa que prova que eles estão mentindo. Isso não quer dizer que Suzane não é criminosa. São coisas completamente diferentes. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que a história contada pela mídia e por pessoas que participaram e viram que lá nem tudo era real, eles tiveram a necessidade de criar factoides para poder corroborar a informação. Se eu disser para a doutora que a Suzane nunca foi a júri acusada de mentora intelectual do crime, a senhora acha que eu estaria mentindo? Não, porque eu não tenho essa necessidade. Mas espera eu falar um pouquinho do acontecido e a gente volta para esse caso. Tá bom? Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente precisa conceber a seguinte informação. Suzane von Richthofen conheceu o amor da vida dela aos 15 anos de idade. Ela passou a ter um namoro com esse rapaz de forma proibida, porque os pais não gostavam dele em razão dele ter uma vida social menos abastada do que a deles. Então, esse histórico social não permitia que o pai, que era extremamente rígido, deixasse ela continuar com esse namoro. Isso causou um transtorno enorme em família, a ponto de a Suzana passar a apanhar, às vezes, na frente de convidados na casa, justamente por ter sido pega, fugindo de casa para poder encontrar um namorado. E quando ela o fazia, ela encontrava o que na casa desse rapaz? A relação de carinho e afeto que ela sempre buscou. E eu estou falando para vocês de uma garota de 15 anos de idade que passou por essa circunstância dos 15 aos 18 anos, sofrendo, digamos assim, a proibição dos pais. E nesse período de 3 anos praticamente, quando veio a acontecer o crime, quando ela estava com 18 anos, pasmem vocês, quem era o rapaz que dizia para ela todo santo dia que se os pais dela não estivessem vivos, eles viveriam em paz, eles viveriam o amor da vida deles. E geralmente, os pais que não eram tão assim, faziam as suas viagens para a Alemanha, suas viagens internacionais, e deixavam os filhos menores na casa. Muitas vezes, assim, quando muito, avaliado pela tia que morava em São Paulo também.
Nesses períodos em que eles ficavam sozinhos, eles davam festa para os amigos lá. E o senhor Daniel Cravinhos, a todo momento, ficava olhando para o céu. Isso não sou eu quem crio, tá? Isso eu provo para vocês nos testemunhos e nos documentos que existem nos autos. Inclusive de testemunhas da Suzane e testemunhas dos próprios Cravinhos, que diziam que ele falava o seguinte: olha aquele avião no céu, se o avião caísse, seus pais morressem, olha a vida que a gente ia ter. Ele apresentou a droga para a Suzane e apresentou a droga para o irmão, para o Andreas. Ele deu uma arma para o Andreas. Ele foi um cara que, no período em que eles estavam nesse romance, dizia para a Suzane a todo momento que existia um espírito negrão que baixava nele e que aparecia para ele e que dizia que ele ia morrer. Se ele não morresse, quem teria que morrer eram os pais de Suzane. E que, portanto, a Suzane estaria numa encruzilhada da vida dela. Isso foi sendo feito paulatinamente durante 3 anos. Doutor Marcos, o senhor está falando a fala da Suzane. Agora, a fala do Daniel é totalmente contrária. Ele diz que quem dizia, olha esse avião, se os meus pais estivessem lá em cima e esse avião explodisse, olha que beleza, a gente estaria bem cheio da grana. Ela fala essa frase, cheio da grana. Doutora, e isso aparece até no trailer do filme. Doutora, tá? Então, assim, estão nos autos também. Não, eu te falo com toda a tranquilidade de um advogado que acompanhou, inclusive nos bastidores, o julgamento da Suzane von Richthofen. Eu sou o cara que ficou 5 dias acompanhando o julgamento. Na verdade, não o julgamento, o circo, que foi montado no dia e terminou no 5º dia. Eu falo para a senhora com a propriedade de quem tem o processo nas mãos. Eu lhe digo, quem dizia isso para a Suzane von Richthofen, e óbvio que para o filme não é legal isso acontecer, foi o Daniel Cravinhos. E não foi uma, foram inúmeras vezes. Mas onde eu quero chegar com isso? Lembrando, não estou querendo justificar que Suzane deveria ter permitido o que fizeram com os pais. Muito pelo contrário. Ela deveria pagar e pagar caro por isso. Mas eu estou querendo deixar claro aqui que o fato de vender essas informações falsas permite que vocês criem a ideia de que Suzane é um monstro. E Suzane era uma garota de 15 anos de idade que chegou aos 18 anos de idade tendo que tomar uma decisão da vida dela de que, qual era a decisão? Eu fico com o meu namorado, que eu amo e que me dá o carinho quando eu preciso, e não só ele, mas a família toda dele, ou eu permito que eles matem o meu pai para eu poder viver esse amor com ele e tocar minha vida. Sabe por que eu faço essa colocação, doutora Lia? E aí eu chamo o Hafner para uma reflexão, que ele disse exatamente isso. O que levou Suzane a permitir a morte dos pais? Eu lhe pergunto, doutora, a senhora sabe se por acaso existe comprovação de algum dinheiro da família fora do Brasil? Não, eu não sei se existe fora do Brasil. Eu sei que o Manfred, ele estava sendo investigado por um desvio de dinheiro muito alto, que eram 6 ou 8 milhões da Dersa. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Suzane, quando fez 18 anos, os pais levaram ela até o banco para abrir uma conta corrente. Isso é claro que não está nos autos, porque já é uma questão patrimonial, pública, que não tem nada a ver com o crime. Mas, enfim, a Suzane... foi depositada na conta da Suzane esses 6 ou 8 milhões que não se sabe de onde veio. Doutora, e com certeza a Suzane sabia desse saldo. Doutora, pelo amor de Deus, eu preciso te interromper, porque esse tipo de informação não pode jamais ser passado a público, porque isso não existe. Isso é fato. Isso é o que o doutor fala, eu não ouvi uma pessoa só. Eu ouvi várias pessoas, por exemplo, como o doutor está falando, que isso aconteceu inúmeras vezes, do Daniel dizer isso para ela, olha, se seus pais não existissem e tudo mais. Veja, é a palavra dela nos autos. Ela pode mentir quanto quiser,
né? Ninguém é obrigado a fazer prova, como diz o Código de Processo Penal, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É claro que ela vai dizer isso, assim como o Daniel, nos 6 dias lá de júri, o Daniel falou a parte dele, que ele jogou na Suzane e a Suzane jogou nele. Isso aí é óbvio que sempre acontece, ninguém nunca praticou crime nenhum, né? Quem está na cadeia é todo mundo inocente. Doutora, não aconteceu isso, e eu vou só deixar claro uma coisa. Qualquer depósito em conta da Suzane é facilmente comprovado pelo Ministério Público. Basta o Ministério Público oficiar os bancos e ele demonstra que esse dinheiro caiu na conta dela. Ou seja, isso é muito fácil de ser provado, mas ninguém, em nenhum lugar, a senhora vai ver a comprovação de qualquer dinheiro na conta da Suzane ou qualquer um da família dela. É mentira, e é mentira deslavada. Mas me permita continuar o raciocínio, porque a partir dele a gente vai falar das provas do crime. E aí eu vou dizer para a senhora que isso tudo é mentira e eu provo com o maior prazer do mundo. Sabe por quê? Porque não é real isso que as pessoas vendem. Mas eu vou continuar naquele raciocínio de que a Suzane só permitiu que o namorado fizesse o que fez aos 18 anos de idade. Enquanto isso, ela passou todas as agrúrias possíveis de uma garota de 15 aos 18. Eu posso chamar vocês a uma reflexão do que uma garota de 15 anos, apaixonada, é capaz de fazer. Mas vamos lá. Se nós pensarmos que a Suzane é uma pessoa extremamente persuasiva, a gente vai estar criando a ideia de que a Suzane, dos 15 anos aos 18, criou na cabeça do Daniel, o namorado dela, a ideia de que ele era um assassino. Se não criou, ela poderia ter dito para ele o seguinte: meu amor, como eu te amo. Vamos matar meu pai porque ele não morre quando ele vai viajar de avião. Mas se ele morrer, nós vamos ficar com o dinheiro todo da família. Peraí, o Daniel poderia virar para ela e falar o seguinte: mas peraí, tudo bem que você tem essa sua ideia, eu te acho louca, eu não vou cometer crime algum. Se você tem dinheiro, como todo mundo diz, porque eu sempre ganhei de você carro, ganhei presentes, ganhei tudo. Se você tem esse dinheiro, vamos contratar um assassino e ele vai lá e faz o serviço. Pode ser, Suzane? Sim. Por quê? Porque o efeito seria o mesmo. Mas não, olha o que acontece. O senhor Daniel convence o irmão, que era um drogado, mexia com tráfico de drogas, convence o irmão de que ele poderia ganhar uma nota se ele fosse com ele matar os pais de Suzane. Não bastasse, a senhora mesmo introduziu e disse que ele foi capaz de construir as próprias marretas que arrebentaram a cabeça dos pais de Suzane. Ele não foi capaz de comprar ou fazer um pau, ele produziu. Mas, doutor, o que eu falei também, que eles devem assistir muito CSI, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil também acontece de também encontrar. E veja bem, eles não usaram armas, eles poderiam ter comprado armas, eles iam envolver outras pessoas, eles iam envolver lojas, eles iam ver, de repente, cartão de crédito da Suzane sendo comprado em, por exemplo, um taco de beisebol, num lugar de esporte, entendeu? Então, eles procuraram fazer de maneira rudimentar para não ter, para fechar todas as lacunas, para que eles não fossem revelados. Mas, doutora, me permite só fazer um parênteses. Eu não estou falando nem de como eles iam fazer. O que eu estou querendo dizer é que se o Daniel não fosse um criminoso, quanto mais, e ele sim um psicopata, ele não teria aceito. Doutor, mas veja, mas se Suzane também poderia dizer: não, meu amor, meus pais não. Eu amo meus pais, vamos sumir. Ela permitiu. Tá. Eu vou chegar nesse ponto. Ela também. Esse foi o start. Sabe o start que o Hafner falou? O start da Suzane foi que talvez ela nunca fosse uma assassina, mas no meio do caminho ela encontrou uma pessoa que deu esse start nela. Então, não estou dizendo que o Daniel foi bonzinho, porque uma pessoa boazinha não pega um taco e bate na cabeça do ser humano, de forma mesmo que odeie. Mas curiosamente... Mas ela poderia não ter permitido nada. Mas curiosamente, o Daniel é um coadjuvante. A pergunta que eu lhe faço, doutor, e na verdade a minha reflexão de tudo que eu vi é: será que não é mais fácil uma garota
de 18 anos sendo proibida a ter o amor da vida dela, se convencer de que ficar com o amor dela é o melhor para a vida dela, e aí permitir um assassinato, algo que não é normal, concorde, por isso ela deve pagar. Ou é mais fácil uma garota frágil de 15 aos 18 anos convencer o namorado a convencer o irmão a se tornar assassino? Mas eu vou continuar. Tem a resposta já? Quer a resposta? Não, segura essa daí para mim, por gentileza. Tá, vou segurar. Vou segurar e tá aqui, ó, na pauta. Beleza, mas só para eu fazer um desfecho. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as pessoas não compreendem muitos detalhes que existem dentro desse processo e fica muito fácil alegar que Suzane é uma criminosa absurda. Por quê? Porque quem foram mortos foram os pais. Mas, curiosamente, qualquer pessoa que você encontra na rua fala assim, a menina que matou os pais, lembre-se, quem matou os pais de Suzane chama-se Christian e Daniel Cravinhos. Suzane foi ela só não colocou as mãos. Ela só não usou as mãos. A Suzane foi uma... E quando ela não usa as mãos e apenas abre uma porta, ela é partícipe de um crime. Ela só pode ser coatora quando ela está diretamente ligada a um fato, como aconteceu, mas aí a gente entra naquilo que a senhora falou, tá? A gente entra justamente no quê? Naquilo que foi a reprodução do crime. Foi feito, e quando as pessoas vendem a ideia de que Suzane não chorava, fica nítido na gravação que a Suzane chorava contumaz, de forma absurdamente contumaz. Doutor. Agora, essa ideia de que Suzane é fria, doutora, tudo que eu estou falando, eu não estou criando, tá? Tudo que eu falo, mas eu preciso falar uma coisinha. Eu preciso falar só duas coisas. Primeiro, quem que está nos vendo e ouvindo não impediria, depois de 3 anos de namoro permitidos, não impediria que a filha continuasse a namorar a uma pessoa que fornecesse drogas a ela. Primeiro. Segundo, olha só, no dia da morte dos pais, seguidos 3 dias após o enterro dos pais, foi aniversário de 19 anos de Suzane. Ela deu uma festa de arromba na casa onde ela permitiu que matasse os pais. Espera um pouquinho. Bom, tem até depoimentos de vizinho e tudo. Outra coisa, dentro da delegacia, quando eles ainda não tinham sido revelados autores desse crime hediondo, eles davam beijinhos um no outro, eles sorriam. Não teve 1 minuto onde Suzana chorava desesperada porque os pais tinham morrido. Ela simplesmente foi até lá e eles trocavam carícias. E sabe, isso aconteceu na vida real com uma pessoa que eu conheço, que um casal, a filha permitiu que o rapaz matasse a mãe. Depois eu conto quem é, ou em outra oportunidade, que é o tal do Hudson, aquele médico famoso de Campinas, que envenenou a família toda. Tá? Ele namorou uma prima minha e essa tia minha morreu assim, e no velório eles se acariciavam. Então, e naquela época ela tão nova, eu percebi. Então, veja bem, eles se beijavam na delegacia e tudo mais. Então, como não é fria? Ela não é fria? Ela só chorava quando fosse alegria ou tristeza com ela. Doutora, algum dia a senhora viu alguma filmagem da Suzane trocando carícias com o Daniel em algum lugar? A senhora viu alguma fotografia? A senhora viu algo... Não, a delegacia. Olha, então espera um pouquinho. Olha, então vamos lá. Nós somos profissionais do direito. Então a polícia está mentindo, o perito está mentindo, os autos estão mentindo. Todo mundo está mentindo, doutor. E os testes? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Agora sou eu que vou fazer uma perguntinha. Eu quero saber, Suzane pegou 39 anos e 6 meses de pena. O Daniel Cravinhos pegou... Christian, vamos esquecer agora. Daniel Cravinhos pegou exatamente a mesma pena, 39 anos e meio de cadeia. Eu quero que o senhor me responda por que o Daniel Cravinhos está na rua, no aberto, e a Suzane está no semiaberto? Fácil. É a pergunta que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Por que a Suzane... Eu tenho a resposta. Não, a Suzane hoje representa, sabe o quê? A qualidade do judiciário e do Ministério Público brasileiro. Estava em jogo ali não a Suzane em si,
mas duas instituições extremamente importantes para o país. A Suzane hoje, presa, representa a qualidade da justiça brasileira. Ela solta é a vergonha da justiça brasileira. Não, que matou a Paulada? Que matou a Paulada do Daniel, não? Eu te digo, o Daniel também não representaria, porque eu tenho certeza que todo mundo queria os 3 na cadeia ainda. Por que o Daniel saiu? A gente faz parte de um sistema processual penal que ele funciona. As pessoas pagam o seu crime do jeito que pagaram e elas são soltas não porque alguém tem vontade ou não tem vontade. É porque o sistema processual, a senhora sabe disso, ele permite que as pessoas progridam de pena e assim elas saem. Isso daí é natural, é o curso natural do processo. Tá, mas por que a Suzane também não está no regime aberto igual o Daniel? Eu vou responder, eu vou responder para a senhora porque a Suzane... Tem resposta oficial disso. Claro, mas isso é muito básico. É muito básico. Sabe por quê? Eu explico para a senhora. A Suzane foi colocada dentro de uma sistemática para poder decidir que os pais, que o namorado era mais importante que os pais. E aí está o erro dela, que foi quando ela, na encruzilhada, ela optou pelo namorado, ao invés de falar assim, você eu não quero para minha vida. Mas a relação de sentimento dela estava tão profunda que eu acredito que o amor que ela tinha por ele fez com que ela se cegasse diante de uma realidade tão fatídica. E eu digo para a senhora, a Suzane, só concluir essa informação. A Suzane, doutora, ela depois do crime, ela não tinha mais como não fazer o papel que foi colocado a ela. Ela tinha que tentar convencer as pessoas porque é uma questão de sobrevivência. Mas, se a senhora pegar os primeiros depoimentos da Suzane, e aí eu vou ter o prazer de entregar para a senhora ler e reler à vontade, a senhora vai ver que a Suzane não consegue mentir para os delegados, para as pessoas que vão lá tirar o testemunho dela. A partir daí, ela começa a ser chorosa. Desculpa, Hafner, eu preciso falar uma coisa. Veja bem, a Suzane é tão bobinha, tão inocente, que quando ela entrou, só um minutinho, no presídio de Tremembé, que é de segurança máxima, lá onde está a Nardoni, a Matsunaga, né, Elisa Matsunaga, ela ia morrer. Fizeram uma rebelião justamente porque tinham marcado a data da morte dela. Ela conseguiu convencer... Só um minutinho, pera lá. Não, então é mentira que ela se aproximou de Sandrão, que é uma homossexual, que matou um jovem, que sequestrou e matou um jovem. Ela era a maior respeitada dentro de Tremembé, que é o presídio feminino, acho que o de segurança máxima do Brasil, acho que é o mais famoso, que tem mais essas... Aquilo ali é um resort, doutora. Não, só um minutinho. Não, tudo bem. Mas veja bem, ela apareceu na entrevista com o Gugu, vocês podem procurar aí, no YouTube tem, ela e o Gugu, e a Sandrão participou dessa entrevista. Elas se casaram através de um contrato de união estável. Todo mundo fazia, Suzane era paparicada, Suzane jamais deixou de morrer, ela se aproximou, ela seduziu, ela manipulou o Sandrão a ponto dela se tornar a chefe no lugar da Sandrão. É uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, ela seduziu um promotor de justiça de Ribeirão Preto. Todo mundo lembra disso. Inclusive, ele foi estimado, teve um problema seríssimo no Ministério Público. Então, o poder de convencimento, sim, ela pode ter convencido até o Christian. Pode ser que foi ela quem chegou no Christian. Eu não duvido disso. Porque o que está nos autos, o que ela fala, o que sai da boca dela, para mim, não serve para nada. Porque ela mente. Quando o Gugu faz a entrevista com ela, ela não derruba. Ela vê a foto de quando ela fez 18 anos que eles iam sair para jantar. Ela não chorou, ela não esboçou um sentimento. E esses que fazem a leitura não verbal, todos eles disseram a mesma coisa. Cínica, manipuladora, assassina. Acredito sim. Acredito que Daniel, ele tinha a veia assassina. Mas quem deu o start em tudo isso foi o encontro dos dois. Encontro de duas almas negras, sabe? Duas almas das trevas. Acredito nisso. E que ela sim é manipuladora. Ela com o jeitinho, o jeito de falar, todos dizendo a mesma coisa. Gugu disse a mesma coisa. Dr. Guido Palomba, que é um dos grandes aí psiquiatras e terapeutas, né?
Aí, outro também, tem na internet um vasto material que não é possível que todo mundo está mentindo. 99% está mentindo e 1% que representa a Suzane está falando a verdade. Doutor, Não cabe. deixa eu só fazer uma correção. A mulher, olha, só para deixar claro, eu não defendo Suzane, eu defendo o devido processo legal e as verdades. E nem eu defendo os caminhos. Eu sei que existe. Eu digo para a senhora com todas as letras, ficar dizendo coisas que as pessoas falam não é legal, sabe por quê? Porque essa questão da Sandrão é uma relação que a gente jamais pode colocar o dedo, porque é uma relação posterior ao fato. Se a senhora pegar o testemunho de todos os profissionais dos presídios que a Suzana passou, a senhora chora. Mas eu não vou tratar desse assunto. Mas é posterior ao fato, mas ela tinha que sobreviver. Ela pega em qualquer pedaço de galho no meio do mar e gruda ali. Ela não quer saber se o galho vai morrer embaixo dela. Com relação ao promotor, egocêntrica. A Suzane sofreu assédio, processou o promotor e o promotor foi afastado. Pela primeira vez na vida, um promotor que vai ouvir um réu assediou a Suzane entrou com uma representação contra esse promotor, ele foi afastado das funções dele. Então, o histórico... Talvez ele não fez aquilo que ela queria, né? Talvez fosse isso. Eu falo que o poder de sedução da mulher é muito grande, senão Eva não teria feito Adão pecar. Eu até falo isso, sabe? Porque talvez se chegasse o Adão primeiro, ele falaria, epa, né? Uma coisa eu digo, a Suzane será, outra pergunta que eu vou fazer para o senhor, será que se os pais fossem pobres, Suzane teria permitido que os irmãos Cravinhos entrassem com seus pais?